Olá, aqui é Dayan Siebra, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do programa de emagrecimento definitivo. Bom, na aula anterior a gente conversou sobre a alimentação porreta e você viu a verdadeira importância da gente tomar cuidado com aquilo que a gente come. A alimentação porreta resolve a questão da insulina. Agora, nessa aula aqui a gente vai falar sobre a solução para a resistência à insulina, que é ditada bastante pela frequência que você come. E aí entra um elemento muito importante, que é o jejum intermitente. Terminando essa parte do programa, você vai ter todo o conhecimento necessário para rebater qualquer comentário negativo em relação ao jejum intermitente. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar em jejum intermitente, eu fiquei meio assim, sabe? Eu cresci ouvindo saco vazio não para em pé. Só que aí eu resolvi estudar com mais calma sobre o assunto e confesso que eu descobri um mundo novo. O jejum intermitente é uma arma poderosa que pode te ajudar de várias formas, como te ajudar a perder peso de forma saudável, ajudar numa possível reversão do diabetes tipo 2, ajudar a melhorar a sua visão. Ao reverter o diabetes, isso pode acontecer. Ajudar a sair da rota de alguns tipos de cânceres, ajudar a proteger o seu coração contra doenças, controlar a pressão alta, equilibrar o nível de colesterol, reverter quadros de gordura no fígado ou esteatose hepática, melhorar refluxo, tratar insônia, te livrar da gota, te deixar mais jovem devido ao efeito anti-envelhecimento, estimular a produção de testosterona. Ei, mulheres, testosterona, vocês precisam saber disso também. Benefícios neurológicos, como maior clareza mental e prevenção de doenças como Alzheimer e demências, enfim, qualquer demência. Em resumo, o jejum te deixa mais magro, mais jovem e mais esperto. Os estudos também mostram que o jejum é capaz de promover uma reciclagem no nosso corpo. No fim das contas, eu descobri que o emagrecimento é só mais um dos grandes benefícios do jejum. Você pode estar pensando assim, tá bom, doutor Dayan, já me convenceu a fazer esse tal de jejum, mas como é que é? O que é isso? Antes de mais nada, jejum não tem nada a ver com passar fome. Jejuar é um processo que dura um período controlado. Fome é a ausência total da comida. Jejum intermitente tem a ver com autocontrole e é feito por opção nossa. No jejum, a gente vai ter sim a ausência de comida por um período pré-determinado, só que feito de maneira completamente consciente, sabendo quando vai acabar. Você percebe a diferença? Pode parecer a mesma coisa, mas os efeitos do corpo são totalmente diferentes. Se jejum é a ausência de comida, é fácil perceber que a gente jejua mais do que come ao longo de um dia comum. Eu sei, tem gente que não, mas a maioria jejua mais do que come. Ou seja, o jejum faz parte do dia a dia de todo mundo. Ele é uma das formas mais antigas de controlar o peso. E até mesmo em algumas religiões de se aproximar de Deus. A verdade é que essa coisa de que temos que comer de 3 em 3 horas nasceu por conta da indústria. É óbvio que eles querem que você coma de 3 em 3 horas. Assim vai comer mais, comprar mais. Olha só algumas afirmações em que você não deve acreditar. Você tem que tomar um café da manhã de rei, afinal é a refeição mais importante do dia. E olha a outra, você deve comer de 3 em 3 horas para não sentir muita fome. Ou você deve ceiar para dormir. Ou ainda, perder uma refeição é algo grave e vai te deixar fraco. Essas afirmações estão estampadas em todos os lugares e a população vai seguindo, vai comprando essas ideias como se fossem verdades absolutas escritas na pedra. Mas isso não é verdade. Então, se você me perguntar, Dayan, posso jejuar? Pode. Minha saúde vai sofrer com essa prática? Não. Eu vou emagrecer? Você ficando sem comer, obviamente vai emagrecer. Não por conta da contagem de calorias, isso é besteira, mas sim porque você vai mantendo a insulina quietinha, proibindo seu corpo de armazenar gordura. Mas é claro que características pessoais de cada um precisam ser consideradas para poder definir esses períodos de jejum. A verdade é que toda pessoa faz jejum diariamente, durante o sono, como eu expliquei um pouco acima. E não tem problema algum. A gente já viu nas aulas anteriores que quando a gente come, a insulina aumenta, certo? E a bendita insulina que é responsável por aumentar a gordura nas células adiposas, produzindo o que a gente chama de bucho. Então, quando você jejua, o contrário também acontece. Você reduz a insulina e começa a
queimar a gordura e o açúcar armazenado. Basicamente o que acontece é que quando a insulina diminui, o corpo recebe um aviso de que está na hora de queimar a gordura. O glicogênio, ou seja, as pequenas moléculas de glicose de mãos dadas, são a primeira fonte de energia utilizada. E o fígado tem capacidade de armazenar isso por até 24 horas. Após esse período, o corpo começa a utilizar as gorduras armazenadas no corpo como fonte de energia. Então, se a gente consegue manter um equilíbrio entre alimentação e jejum, não tem espaço para acúmulo de gordura. Você concorda? Agora, se a gente passa o dia todo comendo um biscoitinho aqui, uma fruta doce ali, um pãozinho lá, o que é que acontece? A todo momento você está fazendo seu corpo trabalhar com picos de insulina. Deu pico de insulina, o que é que vai acontecer? Estoca gordura no bucho. E você pode me perguntar, doutor Dayan, mas eu não vou perder massa magra? Meu corpo não vai começar a usar meus músculos como energia? Não, você não vai perder músculo, isso é mito. Você só perde massa magra se você parar de fazer duas coisas. Se você não fizer musculação e se não comer proteína suficiente. Afinal de contas, é isso que constrói músculo. Musculação mais alimentação. Parou de fazer musculação, você vai perder músculo fazendo jejum intermitente ou não. Não tem jeito. No mais, quer um exemplo de que você não vai perder massa magra? Eu faço jejum constantemente, aliado à musculação e alimentação adequada. E meu percentual de massa magra tem crescido nos últimos anos. E o de gordura? Só diminuindo, ou seja, você não passa fome como muitos pensam e nem perde músculo. Continuando, a gente já está careca de saber que a insulina faz a gente engordar. E que quando ela é secretada em grandes quantidades, muitas vezes gera resistência à insulina, que por sua vez produz mais insulina, entrando num ciclo vicioso. Sendo assim, fica fácil de entender como o jejum pode ajudar a gente a emagrecer, simplesmente porque ele impacta diretamente a insulina. O que é legal também é que a redução da insulina livra o corpo do excesso de sal e água. É por isso que dietas pobres em carboidratos muitas vezes causam perda de excesso de água. Essa perda é boa para reduzir aquele inchaço e te ajudar a se sentir mais leve. Também já vi relatos de pessoas que notaram uma pressão arterial mais baixa com o efeito dessa diurese, a perda de líquidos. E você pode estar se perguntando, doutor Dayan, então o certo é zerar essa danada dessa insulina? Não. A gente precisa encontrar um equilíbrio. É por isso que o jejum é perfeito. Ele equilibra períodos de ingestão de comida e períodos de jejum. Inclusive, tem um estudo feito com 11 jovens que fizeram um jejum prolongado de 4 dias e os cientistas verificaram que os níveis de insulina caíram significativamente ao longo dos dias. Com isso, a queima de gordura aumentou em quase 5 vezes do primeiro para o quarto dia. Excelente isso, né? E a queima foi de gordura. O link do estudo está aqui na plataforma para você, se você quiser. Agora eu quero falar um pouco sobre o aumento da adrenalina e do metabolismo. Eu já cansei de ver pessoas me dizendo que vão se sentir fracas fazendo jejum. Ah, sem meu pãozinho, eu fico fraca, não tenho energia para nada. A verdade é que muita gente que faz o jejum intermitente relata o oposto. Elas se sentem energizadas e revitalizadas durante o jejum. E eu confirmo isso. Por que isso acontece? Ele consegue energia através da queima de gordura em vez de queimar alimentos. Mas outra coisa que também acontece é que a adrenalina é secretada para facilitar a queima de gordura. Daí vem o estado de alerta, a energia. Esse aumento do nível de adrenalina deixa a gente revigorado e estimula o metabolismo. Inclusive, estudos mostram que após um jejum de 4 dias, o gasto energético em repouso aumentou em média 12%, ou seja, em vez de diminuir o metabolismo, o jejum acelera. Vou repetir, em vez de diminuir o metabolismo, o jejum acelera. Se a gente pensar em como isso se aplica nos nossos ancestrais, por exemplo, chegamos à conclusão de que quando estávamos sem comida, precisávamos de mais energia para ir caçar, pescar, colher e etc. Resumindo, o estado de alerta e a descarga de adrenalina ajudava a gente a sobreviver. Lembra que o nosso corpo vai fazer de tudo para sobreviver. Deus fez essa máquina de uma maneira tão perfeita que é até difícil de acreditar. Além de tudo que a gente está falando, o jejum ainda promove o aumento do hormônio do crescimento. A gente sabe que os níveis do hormônio do crescimento, ou GH,
aumentam durante a puberdade e diminuem com o passar dos anos. Quando um adulto tem níveis muito baixos de GH, ele tende a acumular gordura corporal, reduzir massa muscular e os ossos vão ficando mais frágeis. Uma das funções do GH é aumentar a disponibilidade de gorduras para serem usadas como combustível. E com a queima da gordura, para ser usada como energia, a necessidade de glicose diminui. Isso ajuda e muito a manter o açúcar no sangue estável, que é o que a gente quer com esse programa. E uma curiosidade para você. Você sabia que muitos dos efeitos do envelhecimento podem ser os resultados de baixos níveis de hormônio de crescimento? Uma das formas mais arriscadas de aumentar o GH é através da reposição hormonal. Só que isso é muito delicado e pode trazer muitos riscos desnecessários. Aí você deve estar perguntando assim, desnecessários, doutor Dayan? Você acaba de falar que o GH ajuda a ficar jovem e depois fala que é arriscado fazer reposição? Como eu faço então? É agora que vem a boa notícia. Existem formas naturais de estimular o GH. O estímulo natural mais potente para a secreção do hormônio do crescimento é o jejum intermitente. No estudo de Carril, durante um período de jejum de 5 dias, a secreção do hormônio do crescimento mais do que dobrou. Não, isso não quer dizer que você precisa ficar 5 dias em jejum, não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou indicando. Só quero te mostrar o benefício que o jejum tem para a saúde dos músculos. É bem interessante como uma coisa tão simples e barata faz tão bem para a saúde de várias formas. Agora, eu vou quebrar essa aula aqui e a gente continua na parte 2. Um beijo no coração e até logo. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau!